Jesus, que a paz de Deus seja com ele, era um enviado de Deus, um profeta de Deus, é o Messias para nós. Ele era o Messias, não é o Salvador, não é o Filho de Deus, mas não é um impostor, mas não é somente... E não morreu na cruz, mas é um profeta, é um profeta como os demais profetas, dos mais elevados profetas, nasceu de forma milagrosa e subiu ao céu, não morreu, está vivo com 33 anos. O que importa para nós não é se ele era assim ou assim. A dúvida das pessoas, então ele é um Deus diferente dos cristãos, dos judeus, dos outros deuses, né? Allah é um Deus. Os muçulmanos têm um Deus diferente? Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja com todos. Nesse vídeo eu vou falar sobre essa palavra, esse termo, Allah. O que significa? Quem é Deus para os muçulmanos? Quem é Allah para os muçulmanos? É o mesmo Deus dos cristãos, dos judeus? É o mesmo Deus que criou os céus e a terra? Vamos falar um pouco disso, porque há muitas pessoas que não perguntam por receio de ofender, também por timidez, e às vezes os próprios muçulmanos não sabem explicar direito. Eles acreditam, eles sabem, mas não sabem passar. Então, vou esclarecer um pouquinho sobre isso. O termo Allah é uma conjunção, vem do artigo definido e a palavra ídolo. El-ilah, o ídolo, ou idolatrado. Então, foi feita uma conjunção e passou a ser Allah. E é o nome, na língua árabe, do nosso Criador, Allah. E Deus se refere a si como Allah no Alcorão Sagrado, que são as palavras de Deus na língua árabe reveladas por Deus ao profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele e que está entre nós até os dias de hoje. Portanto, essas palavras sagradas são as palavras de Deus. Deus, ele se nomeia, ele se declara, ele se chama Allah. Então, o nome dele é Allah. E ele tem 99 adjetivos e atributos. Então, podemos invocar Deus através do seu nome, Allah, ou misericordioso, ou clemente, a paz, o amor, o justo, a justiça. Esses são adjetivos e atributos de Deus. Porém, nós, em árabe, quando nos referimos ao nosso Criador, dizemos Allah. E aqui a dúvida das pessoas, então ele é um Deus diferente dos cristãos, dos judeus, dos outros deuses, né? Das outras nomenclaturas. Na realidade, Deus para nós é o Criador. Allah é o Criador de tudo e de todos. Então, é a referência para o nosso Criador, para o nosso Senhor, para o nosso sustentador, para aquele que nós adoramos. Portanto, se você ler a Bíblia na língua árabe, a Bíblia dos cristãos na língua árabe, lá não está escrito Deus, está escrito Allah. Então, a referência ao nosso Criador na língua árabe é Allah. Em português é Deus, em inglês é God, e assim por diante. Cada língua tem uma referência ao seu Criador. Na língua árabe é Allah. Tanto para os muçulmanos ou os demais monoteístas chamam Deus de Allah na língua árabe. Pronto, então não é um Deus diferente. Quem diferencia, quem divide, quem tem ideia diferente do Criador, do único Criador, são as pessoas. Porém, Deus, ele continua sendo único, porque ele disse em todos os livros sagrados, ele é único. Se ele é único, então, quando acreditamos em diversos deuses, são as pessoas que acreditam nisso. Mas Deus disse, eu sou único e meu nome é Deus. Eu sou o Deus, o grande. Qul huwa Allahu ahad. No Alcorão Sagrado tem uma surata onde diz, Deus está falando com o profeta Muhammad. Diga, ó Muhammad, diga somente que Deus ele é único, que Allah é único. Então ele se chama de Allah, autodenomina Allah. E assim nós adoramos a Deus e por isso que nas nossas orações, nas nossas súplicas, quando fazemos em árabe, nós dizemos Allah. Agora, há algum problema se eu falar em português Deus? Não, não há problema nenhum, porque a minha crença continua sendo que Deus é único e a referência em português
ao Criador é Deus. Eu posso chamá-lo de Criador, posso chamá-lo de sustentador, posso chamá-lo de Deus. Estou me referindo ao mesmo Deus que eu creio que é o Deus único. Portanto, não é um Deus diferente e para nós, Allah é o Criador, é o nosso Senhor, é o único Deus que não gerou, não foi gerado, não tem ninguém associado a Ele ou comparável a Ele. Que Deus guie a todos, Deus nos abençoe e nos guie sempre. Assalamu alaikum. Mi corazón entona la canción. Olá, meus queridos e meus amados irmãos, Yahudins, cristãos, muçulmanos e católicos do mundo inteiro. Eu quero iniciar um estudo muito bonito, contra o ódio e a intolerância religiosa. Ultimamente nós temos visto, vídeos, no YouTube, nas plataformas da internet, de mulheres, senhoras, crianças, bebês, vovôs e vovós, homens e mulheres, grandes e pequenos, crianças e adultos e idosos, sendo queimados vivos, e também enterrados vivos em Beijing, na Nigéria, como também no Congo. E muitas pessoas, quando veem isso, já vêm logo falando, olha aí o que o islamismo está fazendo na África, na Nigéria e também no Congo. Isso é o Islã? Isso é... Onde está aqui? Deixa eu ver onde eu coloquei. Tenho que achar ele aqui. Opa! Isso daí é o que ensina, as sutras ou o Alcorão. Você está redondamente enganado. O islamismo, os muçulmanos, tementes a Deus como os judeus, eles não ensinam isso, eles não praticam isso, ok? Allah, também não ensina isso ao profeta Muhammad. Quero que você entenda isso, para acabar com essa intolerância religiosa. Eu tenho visto alguns vídeos de pseudos pastores, sem nenhuma cultura, sem nenhum conhecimento cultural, tradicional, histórico do Oriente Médio, vindo a público afirmar que Allah é um demônio, é um diabo. Allah não é Yahvé, não é Adonai, não é o Deus dos judeus. Por isso, os muçulmanos apedrejam, agridem, maldizem, perseguem, explodem sinagogas ou igrejas cristãs na sua região. Isso é uma falácia, é uma mentira, é uma distorção, é uma intolerância religiosa, é uma bitolação, é um fanatismo. De quem? Dos sacerdotes muçulmanos? Não, não é. Olha só, precisamos de paz, desmentindo que Allah, bendito seja o seu nome, assim como o Deus de Israel, não é um demônio, como afirma alguns pastores ignorantes. Então, nós vamos estudar o quê? O que o Alcorão, a Bíblia Sagrada dos muçulmanos, ensina. O Alcorão, a Bíblia Sagrada dos muçulmanos, não ensina matar judeus e nem cristãos. Aqui eu tenho a forma arábica, ou a escritura árabe para Alcorão, e eu tenho aqui também a escritura em árabe para o nome de Deus. Em árabe, Allah, bendito seja o seu nome, com todo o respeito. Próximos estudos, nós vamos falar sobre isso. Acho que vai durar aí pelo menos uns 4 dias ou uma semana, tá bom? Qual é o intuito dessa live? É passar a fazer apologia, passar a mão na cabeça de extremistas, de assassinos, do mundo árabe,
entre aspas, coligados com o islamismo? Não. É condenar essas ações de assassinatos, genocídios, crimes em matar pessoas, ok? Gerações de pessoas são influenciadas pela reinterpretação demoníaca, sim, péssima, horrorosa, da Jihad, do Talibã, etc., etc., na África, do Boko Haram, ok? São milícias e grupos de marginais delinquentes, pessoas sem alma, sem piedade, sem amor, e usam o quê? A Bíblia Sagrada Islâmica para a muçulmana, para justificar os seus atos terroristas, genocidas, psicopatas, ditadores. Mas isso não envolve só a fé muçulmana, não. Isso envolve disputas por terras, por riquezas, por uma série de coisas, não é? E também vamos falar por que é que o mundo, a ONU, os Estados Unidos, por que que Israel e as potências do mundo não olham para esse problema, não é? Para esse genocídio em massa, né? O sangue, a alma de irmãos cristãos gritando, clamando por socorro, por providência, não é? Por ajuda, e praticamente ninguém faz nada. Vamos falar sobre interesses bélicos, guerras, rendas de 8 a 800 bilhões para quem fabrica, para quem vende, e por que não tem interesse em acabar com isso, em prender, em acabar com essas milícias no Oriente Médio e também, praticamente, exclusivamente agora, na África, ok? Lembrando, o islamismo não ensina nada disso. Tá bom assim? Vamos começar esse estudo, eu creio que amanhã a gente vem com novidades sobre isso. Beleza? Então você que fica aí condenando a bandeira, né, do Líbano, a bandeira de países árabes, que são demônios, que Alá é um demônio, você está completamente errado, influenciado por uma narrativa, por uma doutrina falsa, de extrema direita. Isso está espalhado no mundo inteiro. O mundo precisa de paz. Nós queremos paz. Menos, zero morte, zero assassinato de pessoas que têm a sua fé. E essa fé tem que ser respeitada em Yeshua, crendo você nele sendo o Filho de Deus ou não. O Islã crê que Jesus é um grande profeta, ok? Judeus não creem que Jesus seja um profeta, né? Mas alguns creem, algumas linhas creem, outros não. É? O cristianismo crê que ele é o Filho de Deus. O importante é o respeito, a paz, a união e o fim desse massacre, desse genocídio de nossos irmãos africanos, da Nigéria, bem como também do Congo e outras regiões, outros clãs, outras tribos, outros povos, que a ONU e que o mundo não está nem aí para eles. Não basta só orarmos, precisamos falar sobre isso. Tá bom? Muita paz, shalom, muita paz para todos nós e aguardem as próximas lives sobre esse assunto polêmico e é um assunto urgente, né? Nós não temos que ter só o olhar para os ucranianos, para os palestinos, né? Para as pessoas agora ali dos países árabes que estão sendo atacadas e destruídas, mas também para os nossos irmãos de África, africana. Ok? Ok? Tudo bem assim? Deus abençoe vocês e até as próximas lives. O mundo quer paz. Precisamos de paz. E não de assassinos, não de psicopatas, não precisamos de intolerantes religiosos, étnicos, né? Nós precisamos de paz. Ok? Até a próxima live. Que Deus te abençoe.